O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinha visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Ali em Cafarnaum, um funcionário do rei, que tinha um filho doente, ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia e saiu ao seu encontro. E pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acrediteis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. E quando descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: o febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente nesta mesma hora que Jesus havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-se quando voltou da Judeia para a Galileia. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus escrita começa com a descrição do ato criador de Deus em 6 dias. Nos 2 capítulos primeiros do livro do Gênesis, encontramos uma criação pura, perfeita, sem nenhuma mácula. Isto é, conforme o plano de Deus. A partir do capítulo 3, o capítulo do drama do pecado original, nós temos uma criação maculada, suja, pelo pecado do homem e pelas consequências deste pecado primeiro. Mas a Bíblia termina, precisamente no capítulo 21 do Apocalipse de São João, com uma expressão: eis que eu faço novas todas as coisas. Neste mesmo capítulo se fala de um novo céu e de uma nova terra. Uma imagem para descrever a bem-aventurança celeste. O termo de toda a criação que foi feita para participar da vida de Deus. Essa imagem, novo céu e nova terra, que aparece no fim da Bíblia, no fim do Apocalipse, é tirada da literatura profética, notadamente da primeira leitura que nós acabamos de ouvir, o profeta Isaías. Nós encontramos na segunda leitura da missa de ontem, quem lembra? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. A nova criação é possibilitada pelo mistério redentor de Cristo, que redime a humanidade
com sua morte de cruz, pagando o preço do nosso resgate, o seu sangue precioso. Estamos vivendo o tempo da Quaresma como ocasião propícia para a digna celebração da Páscoa do Senhor. A Páscoa que já nos dá esta vida nova em Cristo e na força do Espírito. Escutemos o que diz o profeta, profecia que foi anunciada num período muito doloroso da história de Israel. Estamos no capítulo 65, é o penúltimo capítulo do livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías foi redigido em 3 momentos distintos. Do capítulo 1 ao capítulo 49, o chamado Proto-Isaías foi redigido antes do exílio, aquele período de grande sofrimento, de cerca de 70 anos, 2 períodos de exílio, 2 levas de exilados para a Babilônia, a última no ano 586, 70 anos de sofrimento naquela região distante, sem sua pátria, sem o direito à liberdade de expressão, à liberdade de culto, sem direito, sem acesso ao culto, mas numa terra de pagãos. Capítulo 1 ao capítulo 49. O segundo texto, a segunda parte de Isaías, dos capítulos 50 a 55, foram redigidos esses capítulos lá no exílio. E os capítulos 56 a 66, o chamado Trito-Isaías. Primeiro livro de Isaías, Proto-Isaías, Deutero-Isaías e o Trito-Isaías. A primeira leitura de hoje foi redigida exatamente quando Israel volta do exílio. E tem uma longa missão pela frente, reconstruir o templo, reconstruir a cidade, readquirir o amor próprio, readquirir a vontade, a esperança de viver, a alegria de viver, e tudo parece muito distante. Será que nós vamos conseguir? Afinal de contas, foram 70 anos de abandono da nossa querida capital, da nossa querida Jerusalém, que para nós significava tanto, o centro da unidade política religiosa do nosso povo, e só encontramos ruínas. O profeta então, nesse quadro desolador, dirige essas palavras de esperança. Eu criarei novos céus e nova terra, coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. E o próprio Deus diz, eu exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo. Ali nunca mais haverá pranto, grito de dor. Crianças não serão condenadas a poucos dias de vida, nem os anciãos que não completem seus dias, vai ser considerado jovem. Quem morrer aos 100 anos e quem não alcançar 100 anos passará por maldito. É uma promessa do Senhor. Alguém poderá dizer, isso se cumpriu em algum instante da história de Israel? Sim e não. Porque a história sempre ela é marcada por essa tensão do já e do ainda não. Porque a palavra do Senhor, que é fiel, já se concretiza na hora em que ela é pronunciada. Não por acaso no capítulo 55 do livro do mesmo profeta Isaías, é dito que a palavra de Deus não cai na terra sem que ela realize a sua missão, sem que ela produza o seu fruto, e ela não retorna a Deus sem que tenha concretizado a missão a que ela se propunha. Deus é fiel e sempre cuida para que aquilo que Ele promete se realize, ainda que de forma incoada. Enxergamos, mas não plenamente. Realiza-se, mas não totalmente. É sempre um processo, um desdobramento. É uma realidade que já se vislumbra agora, mas que atinge a sua plenitude somente na outra vida. Por isso já se pode falar verdadeiramente, malgrado o sofrimento e todas as suas manifestações,
de perversidades no âmbito social, no âmbito político, no âmbito econômico, os nossos dramas pessoais, familiares, no trabalho, dificuldades de relacionamento. Não obstante tudo isso, o Senhor já realiza, já semeia, já coloca, já inicia, já edifica, já manifesta os sinais da sua presença, os sinais evidentes do seu reino que está sendo edificado, ainda que não consigamos mensurar, quantificar, vislumbrar com os nossos olhos. São Paulo diz uma frase muito bonita na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus não consiste em comida, nem em bebida, mas é alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Não podeis dizer, eis o reino de Deus ali, aqui ou acolá. O reino de Deus já está no meio de vós. Os critérios, os parâmetros para medir a presença do reino que se concretiza no meio dos homens são apenas, absolutamente, critérios de fé. O salmista, por sua vez, escutai-me, Senhor Deus, tende piedade, transformastes o meu pranto em uma festa, e eu vos exalto, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Vejam, a palavra de Deus é muito realista. Ela promete, ela anuncia, é Deus mesmo quem diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Isso já é possível agora, quando a palavra é crida, abraçada, meditada, professada, proclamada, anunciada, defendida e principalmente praticada. Nós acreditamos e para isso evocamos algumas parábolas citadas por Jesus para falar do reino de Deus. A semente de mostarda, a menor dentre todas as sementes das hortaliças, mas quando cresce se torna uma árvore tão frondosa. E o seu crescimento, que vai da germinação até a idade adulta da árvore, um processo lento, mas poderoso, inexorável. Assim, os parâmetros, os valores, os critérios, os princípios da palavra de Deus contidos nesta santa palavra, quando são solidificados na convivência humana, nós percebemos ali os sinais do reino. Lamentavelmente, no mundo cada vez mais tecnologizado, onde as informações são divulgadas com uma rapidez tremenda, infelizmente, as notícias tristes, os sinais de destruição, as evidências, a cultura da morte, a cultura das trevas, isso dá ibope. Isso encontra uma ressonância, uma divulgação tremenda. Mas aquilo que é de Deus, nem sempre tem esta divulgação, nem sempre está na crista da onda, nem sempre tem aquela divulgação merecida. Mas a palavra de Deus para nós nos leva a crer que ela é fiel, que ela não cai por terra. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Estamos aqui no início deste dia, celebrando a Eucaristia para professar. Existem razões abundantes, fartas, tremendas, para que nos alegremos, apesar das motivações para chorar, para embrutecer o nosso coração, para transformar a nossa face numa face entristecida, desmotivada, desesperada. O risco do ceticismo sempre existirá. O demônio sempre tenta colocar no nosso coração a impossibilidade de enxergar para além do instante presente qualquer coisa boa, qualquer coisa bela, os sinais da autêntica esperança. Mas nós professamos, a palavra de Deus não cai por terra. Céus e terra passarão, a minha palavra, porém, não passará. O pedido que uma personagem, um funcionário do rei na cidade de Cafarnaum, que tinha um filho doente, pedindo a Jesus que o cure, desce antes que meu filho morra. Penso que traduz exatamente a nossa súplica no início deste dia.
O Brasil passa por um momento tão difícil. A humanidade não menos. São tantos os países em cujos povos, em cujas famílias, em cujas instituições há tantos sinais evidentes da presença do maligno. Nós, porém, olhamos para o Senhor. Cremos na vossa palavra, Senhor. Cremos que vós sois onipotente. O demônio tem força, o demônio tem poderes, mas não tem toda a força, não tem todo o poder. Todo o poder reside em vós. Escutai-me, tende piedade. Senhor, tirastes minha alma dos abismos. Olhamos para o futuro, Senhor, com o vosso olhar e queremos enxergar naquilo que ainda não aconteceu, nos instantes que se sucederão a este, os sinais evidentes do vosso poder, da vossa presença amorosa, da vossa misericórdia. Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora, e enquanto descia para Cafarnaum, os empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. Reparem, Jesus disse, podes ir, teu filho está vivo. Ele acreditou sem ver, desceu para casa confiando na palavra do Senhor. O que vai acontecer no final desta missa? Os sinais de tristeza, de angústia, as dificuldades nossas e dos nossos semelhantes, continuarão a acontecer ao término desta missa. Mas o Senhor tem a nos dizer, está a nos dizer, do mesmo jeito que disse a esse funcionário do rei, terminada a missa, pode ir. O seu futuro está nas minhas mãos. Sou eu quem cuida da sua vida. Saiba que eu sou um Deus poderoso. Não me encarnei por acaso. Não morri na cruz acidentalmente. Tudo é providência para estar com vocês, para livrá-los, para defendê-los. As palavras do Senhor ecoem, portanto, nesta homilia, nesta Eucaristia. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No último versículo do capítulo 16 de São João, também outra frase bombástica, de grande conforto para nós, nesse contexto do ano da misericórdia. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.